Viva, eu sou a Sofia, bem-vinda a Ideias de Trazer por Casa e a mais uma terça minimalista. Hoje não trago propriamente os resultados de um destralho, mas respostas a várias perguntas que têm deixado nos comentários e várias delas têm a ver com destralho. Então, num dos últimos vídeos, a Valéria Paola Lalinda, beijinho, perguntou se a pasta tailandesa seria vegana, aquela que mostrei no kit de viagem, digamos assim, a bolsa, a necessaire que levo para viagem. E não, ela não é vegana, ela é de origem natural, os seus elementos são naturais, não tem flúor, que é muito bom, mas tem aquela espécie de, não é uma concha, o osso do choco é usado aqui nos ingredientes. Então, os ingredientes, de acordo com o que está indicado, porque as letrinhas são muito pequeninas na caixinha, mesmo muito pequeninas, então eu fui ver ao site, à lojinha da Neuza Mariano, e a Neuza diz lá que os ingredientes são sorbitol, que é proveniente da mandioca, carbonato de cálcio, é um abrasivo mineral, salvadora pérsica, é uma árvore, sulfato de sódio, que vem do óleo de coco, sílica hidratada, é um espessante mineral, tem gessamine de laranja, tem óleo de hortelã-pimenta, mentol, óleo de eucalipto e cuttlefish bone, que é esse osso do choco. Entretanto, há mais algum tempo, a Valéria perguntou também se nós podíamos aqui passar livremente de um país para o outro, de Portugal para a Espanha. Isto, na altura, foi num vídeo que partilhei quando fizemos a Nacional 2, da residencial onde ficámos lá em cima em Chaves e estávamos muito próximos da fronteira, e lembro-me que comentei que havia uma bomba, uma estação de serviço a 11 ou 12 quilómetros em Espanha. E então estávamos mesmo muito próximos e a Valéria perguntou se nós podemos passar livremente de um país ao outro. E sim, eu lembro-me da altura em que não, quando eu era miúda, ia com os meus pais à Espanha e lembro-me tínhamos sempre que passar na fronteira, naquela casinha, mostrar os documentos de identificação. Hoje em dia não é? Com as fronteiras livres na Europa não precisamos nada disso e passamos de um lado para o outro sem passar por lado nenhum e precisar de nada mais. Genimara Taborda, ela diz que eu estou sempre a destralhar, mas nunca mostro como ficou arrumado. E tens toda a razão, beijinho. Essencialmente porque continua sem estar muito arrumado e por isso é que eu acabo por não mostrar, porque vou tirando coisas e também demoraria mais tempo, o vídeo ficaria mais longo, sem dúvida. Mas, de facto, preciso ir mostrando um bocadinho como estão as coisas, porque é diferente se eu mostrar, por exemplo, o armário da cozinha, a despensa, quando eu lhe dei a volta e pus os cestos, ele ficou muito bom e eu sinto-me orgulhosa de o mostrar, porque ficou muito bom. E aproveito, Kátia, para dizer que ele está a resultar muito bem, Kátia Alves, porque na altura a Kátia comentou como o armário dela também fica um caos, não é? Porque ela o arruma de manhã e à noite já está, ou no dia seguinte já está outra vez tudo bagunçado. E aqui era exatamente a mesma coisa, mas no meu caso os cestos resolveram muito bem, porque tem estado fantástico, continua fantástico desde a altura em que coloquei os cestos. Então, este armário eu tenho orgulho em mostrar, outros não, porque ainda não estão como eu gostaria, mas posso mostrá-los. Posso mostrar. Não estão é como gostaria. Assim, se eu mostrar, talvez seja mais fácil eu mais rapidamente lhes dar uma volta para eles ficarem mais a meu gosto, porque de resto vão ficando, não é? Vão ficando. A despensa é uma questão de funcionalidade, porque todos os dias é usada, então quanto mais bagunçada estiver, pior. Na realidade, os frascos que não estão a ser usados, os frascos de vidro, eu guardo-os numa caixa dentro de um armário. Então eu nunca os vejo, porque estão ali dentro da caixa. Se eu precisar de algum, eu vou buscar a caixa.
na generalidade eu não preciso, na maior parte do tempo. Então eu acho que eles não estão lá a fazer nada mesmo. Como não preciso de mais espaço no armário, então não sinto necessidade de tirar dali aquela caixa, porque se eu sentisse, provavelmente já tinham ido todos à vida. Mas existem outros espaços de onde vou tirando as coisas que, na verdade, ainda estou a tirar. Então ainda não arrumei nada, tal como o armário do caos e no fundo o quartinho, a divisão onde está o armário do caos, porque eu tenho as coisas por ali espalhadas, para ir escolhendo, para ir fazendo os projetos que estão pendurados e ainda não arrumei nada, então quando arrumar depois mostro. No escritório também volta e meia saem coisas dali, mas também não está arrumado, não está convenientemente arrumado. A minha roupa, eu já mostrei em tempos, ou não sei, pelo menos eu gravei, não sei se cheguei a pôr aqui porque acho que foi muito tempo o vídeo, então não sei se cheguei a publicar no canal, provavelmente não, mas houve uma altura em que eu fiz um vídeo do destralhe do guarda-roupa, então eu fui tirando a roupa toda e depois houve roupa que eu pus lá, roupa que não, usei uma nova organização, digamos assim, mas acho que não mostrei. Mas como preciso de dar outra volta ao armário, porque continua a haver coisas que eu não tenho usado, então, e já há muito tempo que eu não faço o desafio Agora Vai, não o trago aqui ao canal, então tenho que lá voltar e depois eu filmo e mostro aqui. Fernanda, do Nandices. Ok, mensagem. A Nanda diz o quê? Ela falava sobre o vídeo do Fórum Algarve, que os peixes, ela pensa que são daqueles peixes que se alimentam das células mortas. E sim, são esses peixes, eu não me recordo do nome da espécie, mas é uma espécie que se alimenta de peles mortas, células mortas, não é? Então parecem umas ventosas e nós sentimos mesmo a sucção, sentimos as boquinhas deles, é um espetáculo. Parecem limpa-fundos no fundo, ou limpa-vidros, não é? Esses peixinhos que ficam ali com a boca toda aberta, tipo ventosa, só que fazem nos nossos dedos e é fantástico. E por aqui, na margem sul eu não conheço, é capaz de haver, mas eu não conheço, mas sei que existem clínicas ou spas, lugares pelo menos, onde fazem esta esfoliação, estes tratamentos com os peixes em Lisboa. E nós mergulhamos as mãozinhas lá dentro, ou mergulhamos os pés lá dentro e eles tratam, é muito bom para quem tenha micoses, quem tenha fungos, quem tenha psoríase, problemas de pele e para limpar a pele. É verdade, Nanda, eu vi que tu enviaste mensagem pelo Messenger, ainda não tive a oportunidade, não fui lê-la, eu vi que mandaste, mas ainda não a li, não tive a oportunidade ainda de responder, mas breve sai, está bem? Desculpa, breve sai. Eu não estou a mandar beijinhos, mas beijinhos a todas, não é? Kika Leal. Então, a Kika diz que anda às voltas com o ateliê. Quando lá entra em desespero, mas não consegue começar o destralhe. De volta e meia isto acontece, não é? E nós, quando vemos que um espaço está demasiado longe daquilo que nós gostaríamos que ele estivesse, nós não sabemos por onde começar, não nos sentimos muitas vezes capazes de dar a volta a tudo aquilo, de escolher aquelas coisas que ali temos, até porque são, especialmente quando temos mais apego por essas coisas, não é? Então, eu diria que aqui aquilo que pode ajudar, mas é a minha opinião, claro, e depende muito daquilo que tu sentires que pode ser mais útil ou mais fácil para ti, mas eu diria que existem duas abordagens, duas estratégias que podem ser muito úteis neste caso, mas antes de optares por qualquer uma delas, já refiro quais são, pode ser muito bom para ti te inspirares com imagens que se encontram por essa net fora
imagens de espaços muito próximos àquilo que tu gostarias de ter no teu ateliê. Então eu diria que seria bom se tu fosses recolhendo imagens dessas. É algo que eu gosto de fazer, mas pronto, por isso mesmo estou a referir algo que tem a ver com a minha forma de funcionar, não é? Não sei se te servirá, mas deixo a ideia e pode ser que encontres, mesmo que não seja esta a ideia que te sirva, que encontres uma ideia para encontrar a solução para ti, um caminho para ti, não é? Mas é um caminho. E então, encontrando estas imagens, procurando-as e selecionando, assim, tipo catálogo, este detalhe, eu gostaria de reproduzir isto no meu espaço, eu posso reproduzir isto no meu espaço, ajustando um pouco, assim, assado, mas gostaria deste detalhe, gostaria daquele detalhe. Eu fiz isto, por exemplo, para o escritório e ainda não dei a volta ao escritório, até porque ainda não sei muito bem como vai ser, se vai mudar de espaço ou não brevemente, então estão outras coisas aqui pendentes deste processo, então ainda não pus mãos à obra, mas foi algo que eu fiz. Eu gostaria disto, gostaria daquilo, então fui recolhendo estas imagens, fazendo num bloco de notas. Eu uso, como é que isto se chama? O OneNote, que podemos ter em qualquer dispositivo, no computador também, e criei uma página no bloco de notas com estas imagens e as notinhas do que é que eu gostaria de cada uma daquelas imagens reproduzir no meu espaço. Então, isto traz saturação mental, e a saturação mental ajuda a criar a motivação, a gerar a vontade para fazer a diferença, porque nos vamos inspirando, enchendo de energia, enchendo de coragem, e chega a um momento de saturação mental daquela ideia, daquele objetivo, em que nós tomamos a decisão: pronto, não vou adiar mais, vou fazer isto. Mas isto é algo que se vai construindo com este processo. Depois eu diria que pôr mãos à obra, não é? Mas que existem então duas abordagens que podem ser úteis, dependendo da tua forma de funcionar. Então, uma delas é selecionares gaveta a gaveta, prateleira a prateleira, um espacinho de cada vez, e tomares conta daquilo, não é? Esvazias aquela prateleira ou aquela gaveta e escolhes o que ainda te serve, o que já não te serve, aquilo que já não usas há muito tempo. Porque é que estás a guardar? Guardas por uma questão sentimental? Ok, mete uma caixa, guarda os itens sentimentais e deixa para depois veres no fim, de acordo com o espaço que tens também. Ou se é sentimental, vê se queres guardar na prateleira ou se queres guardar na gaveta. Se calhar na prateleira sim está exposto, não é? Mas depende do que for, às vezes são coisas que estão assim amontoadas ou por trás de outras, então pode ser alguma coisa que tu queiras expor, porque gostas muito do tipo das coleções, por exemplo, não é? De que vale, sei lá, eu ter uma coleção de fadas e não as ver porque elas estão todas guardadas dentro de uma caixa. Então, se eu gosto muito das fadas, eu quero deixá-las à vista, e foi na altura que nós pusemos prateleiras. O maridão pôs-me ali uma série de prateleiras que eu já não gosto muito de ver no escritório, porque acho que fica muito confuso visualmente o espaço, o ambiente, mas o objetivo foi expor as fadas para eu as estar a ver num espaço onde eu passo muito tempo no final do dia. Então, me poder inspirar e poder ver muitas vezes e sorrir ao olhar, ao entrar naquele espaço e ao olhar aquela parede. Então, isto para os itens sentimentais, mas também depende do que for. Às vezes há coisas que nós podemos... É mais do que aquilo, porque aquilo é um objeto sem vida. Nós temos uma memória associada e muitas vezes nos apegamos ao objeto, mas o objeto está sem vida, não tem qualquer tipo de uso, e nós passamos por ele e nem sequer olhamos para ele, porque é mais do que aquilo, é a memória. E aquilo não simboliza a memória. Então, há objetos que sim, que simbolizam muito bem essas memórias e nós podemos querer tê-los expostos bem à nossa vista. Há outros que não, e nós podemos deixá-los ir em frente e guardar a memória de alguma outra forma. Se nós quisermos, de qualquer forma, ela está sempre aqui na nossa mente, não é? Então, para outros objetos, é uma questão de ires perguntando: será que eu ainda quero isto? Há quantos anos, há quantos meses, dependendo do que for, há quanto tempo eu não uso isto? Eu já usei alguma vez, eu precisarei disto? Será que é imprescindível para mim eu ter isto? Será que eu
sobreviveria bem sem? Então, fazendo este questionamento, um questionamento sentido, honesto, de ti para contigo, não tens que justificar nada a ninguém. E então, pensando, será que queres continuar a manter aquilo? O que é que aquilo implica na tua vida? Não é? Se traz memórias desconfortáveis, se apenas serve para limpar o pó e para atrapalhar no teu espaço, para estorvar, se pode servir a mais alguém, não é? Se pode ter uma vida útil com mais alguém e ser útil a mais alguém que inclusivamente possa até não ter possibilidades de adquirir esse bem, esse artigo, não é? Ou podes pensar em algo que gostarias mais do que aquilo e então dando-te assim uma espécie de limite para a quantidade de peças ou de artigos que queres ter daquele tipo, daquela categoria. E a categoria poderá ser sentimental, a categoria poderá ser algo que sei lá, que guardas apenas para decoração porque gostas, mas não serve para nada, e escolhe um limite de peças dessa categoria e então vê se negocia contigo mesma, chega a um compromisso e vê se seria mais, se preferirias alguma outra coisa. E então não estarás tão facilmente a pensar, não, eu vou abrir mão disto, ou eu vou dar isto, eu vou ficar sem isto, mas estarás a pensar, eu prefiro isto. Claramente, entre estas duas coisas, eu prefiro isto, eu prefiro ter isto aqui à minha frente, não é? Questionamentos assim, perguntas deste tipo podem ajudar-te muito a fazer este processo. Não é um processo simples então, não é? Porque acaba por ser mais demorado, mas está tudo bem, porque é um processo e tu sentes que vai avançando e isso é bom. E se calhar é melhor assim do que ser tudo de uma vez. Por outro lado, pode ser melhor em algumas circunstâncias, para algumas pessoas, tudo de uma vez. E aí é a outra abordagem. Se tiveres uma divisão da casa, um cômodo disponível para isso, experimenta esvaziar todo o ateliê. Algo que eu julgo que em tempos já fizeste algo assim, não necessariamente esvaziar, não sei, não me recordo, mas tiraste as prateleiras, julgo que foi quando pintaste, algo assim, já não me recordo muito bem, mas partilhaste em vídeo a algum momento lá para trás. Esvaziando tudo e colocando, seguindo aquelas ideias, daquelas imagens que foste recolhendo, procurando reproduzir o espaço e colocando só aquelas coisas imprescindíveis ou que te fazem feliz, muito feliz, e que deixam o espaço mais adequado, mais próximo daquilo que tu queres, daquilo que tu procuras, e com certeza que irá resultar também com motivação, trazendo energia, inspirante a seguir o processo. Mas é um processo também. Então, às vezes, é melhor fazendo tudo assim num só, porque nós temos que depois arrumar o espaço, não é? Mesmo que demore algum tempo a fazê-lo, mas tornando o espaço caótico de alguma forma antes que ele fique muito melhor. Ou podemos ir espaço a espaço, mas espero que corra tudo bem. Beijinho, querida. Ou seja, só aqui terminando, pode ser-te muito útil montares uma ideia na tua mente do espaço que pretendes, não é? Com aquilo que tu foste recolhendo, montando a ideia e visualiza como é que tu queres que aquele espaço fique, e então vais usando essa ideia como bússola, não é? Andriele Irtespecie, não sei se é assim que se diz, manda a tua morada por mensagem, está bem? Ou por e-mail, que mais ninguém vê, e terei todo o gosto em te enviar aquelas coisinhas. Pregações com Maria Oliveira. Maria, beijinho também, e Andriele, beijinho. A Maria pergunta se pode colocar no forno qualquer porcelana. Apesar de pensar que sim, toda a porcelana pode ir ao forno, aliás, ela costuma ir, ela vai para cozinhar, não é? Nem todo o tipo de canecas de porcelana servirá para este tipo de técnica, porque a porcelana precisa ter aquele acabamento de resina, aquele vidrado, aquela espécie de vidrado, porque é exatamente nesse acabamento que vai entranhar, onde se vai entranhar a tinta das canetas que uso no vídeo. Então, com a temperatura do forno, a temperatura elevada, essa resina derrete, digamos assim, ela não escorre, mas fica mais
permeável e a tinta entranha-se nessa resina e fica lá imbuída. Então, depois de arrefecer, a tinta não sai porque está na resina, dentro da própria camada. Se for uma porcelana que não tenha este acabamento, provavelmente não resultará e a tinta deverá sair porque não fica entranhada na resina. Então, espero ter ajudado de alguma forma, espero ter respondido às vossas questões também de uma forma esclarecedora e estou muito grata pela vossa presença, pelas vossas partilhas, pelo vosso feedback e vou lá também deixar uma notinha nos vossos comentários, mas achei que seria útil, bom e mais rápido trazer as respostas aqui em vídeo. Então, um beijinho para todos vocês, muito grande e bom destralho se for o caso aí desse lado. Aqui continua, mas ainda não trago assim, não tenho assim o suficiente para vir mostrar, então até para a semana para o destralho, mas antes disso ainda volto com mais dicas. Até breve e tenha um dia feliz.